Da nossa mensagem é o diabo, Paulo e a igreja. Olha o que diz a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, vamos ler até o versículo de número 15. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. 14. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vamos ao 16. Embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Bem, nós estamos terminando hoje uma série de mensagens sobre diabo, que é o sócio do sistema religioso. O sócio do sistema é o diabo, pelo menos foi até essa série que causou um reboliço aí no YouTube. A palavra diabo quer dizer acusador. A palavra Satanás quer dizer opositor. E nós mostramos durante todo o mês que não existe em nenhum local da Bíblia Sagrada Satanás como criatura. Não existe, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma passagem da Bíblia que aponta diabo como uma figura deformada. Mostramos isso revelando o livro de Apocalipse. Mostramos domingo passado que a serpente no Éden era a natureza adâmica. Mostramos no outro culto falando que Lúcifer é uma palavra do latim que quer dizer lux, luz, e ferre do latim portador. A palavra Lúcifer não tem nada a ver com o anjo caído do céu, quer dizer portador da luz, e que Jesus em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, disse que ele sim é o verdadeiro portador da luz, e ele é a resplandecente estrela da manhã. Mostramos com a Bíblia aberta que a passagem que os crentes usam para dizer que o diabo ia subir e colocar a cadeira de Deus se refere ao rei da Babilônia. Mostramos também que lá em Ezequiel, quando ele disse que ele iria colocar a cadeira, dizendo que era o coração de Deus, o livro de Ezequiel está falando do rei de Tiro. Comprovamos e mostramos com a Bíblia Sagrada que durante todos esses anos da existência da igreja, a igreja romana e a igreja evangélica adotou um inimigo que só existe na mente dela e não na Bíblia. Disse também com a ousadia do Espírito Santo que o diabo, sócio da igreja, só se manifesta nos pobres, só se manifesta dentro das igrejas. Disse ainda nessa série de mensagem
que o traficante troca tiro para um lado e para o outro, não se manifesta um diabo. Disse também que lá no Maracanã, Vasco e Flamengo, pau quebra, jogo para lá, bebida, o diabo não aparece. E que é dentro da igreja aonde deveria ter a palavra, o louvor, a adoração e o temor do Espírito Santo, é que ele aparece. Disse também que isto não fecha. Porque com todas as evidências mostrando que diabo, com os textos e os contextos apresentados, que a palavra diabo sempre aparecia onde estava a natureza humana. Esta palavra diabo, por favor, coloca lá no versículo inicial, aí mesmo 11. Esta palavra diabo quer dizer acusador, quer dizer adversário. Não pode uma criatura entrar aqui se todo o contexto ele não encaixa. Então o apóstolo Paulo diz aqui nesta passagem: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar de firmes contra a cilada do diabo. A pergunta inicial é: Deus tem armadura? Ora, como seria a armadura de Deus? E se tirar a armadura, ele fica indefeso? Então trata-se de uma metáfora, porque Deus não tem armadura. Deus não usa um capacete, Deus não usa uma espada, Deus não usa um cinturão. Paulo está usando uma linguagem de figura, porque o ambiente em que Paulo está vivendo, quando se escreveu essa carta no ano 60, 62, era uma atmosfera de guerra, dos soldados romanos. E Paulo usa uma linguagem de figura própria do seu tempo, para escrever aos seus ouvintes, para se revestirem de uma armadura contra as ciladas do acusador. Quem eram os acusadores no tempo de Paulo? Os acusadores no tempo de Paulo eram judeus. Como hoje você tem acusador. Olha, e deixe-lhe dizer uma coisa: os meus maiores acusadores não são as pessoas quando eu estava lá no mundo. Os meus maiores acusadores, do grego diabolo, são os chamados crentes. São os crentes que acusam-me de não usar, de andar de terno e gravata. São os crentes que me apontam a minha liberdade que eu tenho em Cristo. São os crentes que me chamam de herege. São os crentes que apontam o dedo para você, porque as pessoas achavam que a minha esposa era uma mulher de Deus quando ela não usava brinco. Quando a minha esposa passou a usar o brinco, eles disseram: está desviada. Se tornaram então um acusador, um diabolo. Só que nós, o povo da graça de Deus, estamos revestidos da armadura de Deus. Não vai ser a minha liberdade julgada pela prisão dos outros. Amados, há um defeito muito grande nas pessoas que se dizem cristãs. Se você não andar igual a ela, você está desviada, você tem demônio, você precisa voltar para a igreja, porque só tem Deus quem anda igual às pessoas que te acusam. Isso é um problema grave que o Evangelho da Graça de Deus tem corrigido. As pessoas estão cansadas de viver esta prisão religiosa que causa disputa, divisão, ego inflado, para viver a liberdade que há na pessoa de Cristo. Então Paulo diz uma série de situações que aqui os crentes acham que isso é um diabo, uma figura deformada, e que você vai lendo no contexto, vê que ele não encaixa. A figura deformada não tem nada a ver com o que Paulo vai dizer aqui. Então olha o que ele diz no versículo de número 12, olha aí. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne. Então Paulo diz o seguinte: a nossa luta não é
contra aquele pastor, não é contra aquele pastor, não é contra aquele irmão, não é contra aquele daquela religião. A nossa luta não é contra aquele irmão que é espírita, não é contra aquele irmão da Umbanda. A nossa luta, disse Paulo, é sim contra os principados e... Pode parar aqui. Então, quando não se tem revelação, acha que Paulo está dizendo que a luta do crente é contra diabo, contra demônio. Sim ou não que se entende aqui? Sim. Então Paulo disse, olha, nós não temos que lutar contra o homem no entendimento deles, mas nós temos que lutar contra os demônios. Meu amado, por favor, seja sincero, não é isso que se prega aí ou não? É verdade. Meu amado, principado vem da etimologia da palavra príncipe, governo, e potestade vem da etimologia da palavra poder. Paulo estava dizendo, a minha luta não é contra aquele homem, nem contra aquele homem, mas a nossa luta, disse Paulo lá no ano 60, é contra o principado, é contra o governo político e religioso da época, é contra a potestade, é contra as autoridades. Disse Paulo, é contra os dominadores das trevas. Dominadores de quem? Deste mundo tenebroso. Não é deste, é do mundo em que Paulo vivia, é da época do Paulo, e por causa da perseguição de Nero, e por causa da aflição do momento, a época em que Paulo vivia era um mundo tenebroso. Mas os crentes dizem o quê? Está vendo? A nossa luta sai da frente, Satanás, que nós estamos em guerra. Depois Paulo continua com 12, contra as forças espirituais do mal. Segura aqui, que nós vamos falar disso. A nova série agora vai tratar desse assunto aqui. Espiritual do mal. Pneuma do grego kakos, espírito mal. Este espírito mal, do grego daimon, está em mim e está em vocês. Porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. E este daimon pode se manifestar na tua vida, uma hora para o bem, outra hora para o mal, se não tiveres equilíbrio emocional. Então você pode estar aqui nesta reunião tranquilo, e ao sair daqui alguém bate no teu carro, e você pega o camarada, o que aconteceu? Se manifestou o espírito mal em você, uma força espiritual, que não é um ser à parte, é que está aí dentro. Digita para mim, por favor, Marcos capítulo 5 ou 7. Olha o que disse Marcos. Vamos ver se é Marcos, capítulo de número 7. Olha aí, versículo de número 20. Se não for Marcos, é Mateus. Me desculpa por causa da febre. E dizia, o que sai do homem é isso que contamina. 21. Porque do diabo, do Exu, da pombagira, porque de dentro de onde? Do coração dos homens. Não é demônio, não é Exu, é de dentro do coração dos homens, é que procedem o mau desígnio, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, 22, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Tudo isso está onde? Aí dentro. Aí dentro. Não é um ser à parte, é um daimon, é um estado de espírito,
Você já cometeu alguma coisa e diz, cara, mas bateu a louca. Ou então você diz, eu surtei. Porque tem hora que dá vontade de surtar mesmo, meu amado. Volta o 21. Porque eles dizem que é um demônio que entra. E o pastor me disse, não, mas isso é um demônio que veio de fora e entrou. O dono da igreja está dizendo ali que já está aí dentro. É um estado de espírito. Deixe-lhe mostrar o quanto tu és espiritual, até que eu venha te contrariar. Porque eu não acredito que o homem mais espiritual do mundo veja um ladrão, um estrupador entrar dentro de sua casa, estrupar mulher, estrupar filho, e ele ficar sentado e dizer, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Duvido. Em mim, mas se manifesta logo esse daimon aqui, que eu não agarrar no pescoço dele. Está em mim, está aqui, está em você, meu amado. Paulo disse que a nossa luta são contra forças espiritual do mal, porque nós somos do bem. Podemos manifestar o lado mal e podemos manifestar o lado bom, mas na essência somos totalmente bom. Jesus se manifestou assim. Quando ele chegou lá e disse, a casa do meu pai era para ser chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de ladrões. E meteu-lhe a mão no chicote e o cara, lepo. E os crentes deviam ter olhado e falar, Jesus está com demônio. Não é demônio não, meu irmão. É o espírito que está dentro do homem que se manifesta. E tem hora que você faz coisas, meu irmão, que você mesmo diz, caramba! Você já passou por isso? E alguém fala, caramba, mas você estava irreconhecível, Geraldo. Cara, mas não era você. Não era o Geraldo na essência. Mas era o espírito que se manifesta aqui dentro. Se não tiver equilíbrio, você comete coisas, meu irmão, que até você mesmo duvida. Então, lá onde nós estávamos em Efésios, no capítulo 6, Paulo diz no versículo 12, olha lá, que a luta dele era contra os dominadores daquele mundo tenebroso. A luta de Paulo era contra os judeus, era contra as autoridades políticas, os políticos da época, os imperadores romanos. Paulo foi decapitado por Nero. Ele disse que era contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aonde é a região celeste? É esta aqui. Esta é a região celeste. É onde a igreja está, é onde nós habitamos. As pessoas pensam que é aqui no ar, que fica voando aqui um demônio. O irmão, vocês viram aí no YouTube que eu postei no grupo? Não é porque tem um demônio que fica no guarda-roupa, tem um demônio que fica dentro da panela e tem um demônio dentro da geladeira. Para parar. Meu amado, isto é a igreja de Cristo ou é o sítio do pica-pau amarelo, meu amado? Acreditar que fica um demônio meu amado, você colocaria o seu filho com 3 anos de idade dentro de uma jaula onde tivesse uns 4 crocodilos e falasse para ele, fica aí que eu vou ficar orando por você, e o crocodilo, meu amado, você acha que Deus colocaria você num local com um demônio voando aqui atrás de você e morde o teu cabelo e puxa teu enê e tira o grampo meu amado, que Deus seria esse? Então Paulo diz que a nossa luta é contra essas forças espirituais do mal. Quem são essas forças espirituais do mal que estão aqui na região celeste? São aqueles homens que deveriam te ensinar a Bíblia e fica tomando o seu dinheiro, mandando você beber copo d'água depois da oração, igual Jesus mandou. Mas se Jesus não mandou beber água depois da oração, e por que as pessoas bebem? Porque estão sob a influência dessas forças espirituais do mal aqui na região celestial. São eles que governam,
São eles que dominam o povo. E o povo fica cego. Meu amado, está na hora de dar um basta nisso tudo. Está na hora de mostrar a Bíblia como ela é. E eles usam o diabo como ameaça. Graças a Deus que aqui eles não ameaçam mais ninguém. Nós não estamos sob a influência desses homens, deste mundo tenebroso, desses dominadores. Olha, dominadores deste mundo tenebroso. E como é que se vence os principados, que são governos, potestades, que são autoridades? Como é que se vence tudo isso? Paulo disse no versículo de número 3, olha aí, 13, olha aí. Portanto, tomai jejum, vigília, culto de libertação. Não tem. Ele mandou tomar toda a armadura de Deus. É uma analogia ou uma metáfora, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. 14, vai mostrar qual é a armadura de Deus. E estáis, pois, firme, cingindo-vos com a... Ué, mas eu não vejo verdade. Não, é porque Deus mandou fazer um culto de libertação. Não mandou. Não, meu amado, não tem. Não, é porque Deus me revelou agora. Se revelou, você tem que revelar a mim. Porque eu também não sou filho. Você também não é filho. Se Deus fala comigo, também não tem que falar com você? Fala. Se não estiver escrito aqui e falou só com você, tem alguma coisa errada entre eu e Deus. Sou filho, você também. O mesmo sangue que ele derramou por você, derramou por mim. Por que é que Deus chamaria você longe de mim? Porque se falar com você perto de mim, eu também vou escutar. Então, como é que Deus pegou você, falou só com você aqui, e você que tem que falar para mim se eu sou filho igual a você, comprado com o mesmo sangue, ele pagou o mesmo preço por mim, me libertou igual libertou você, perdoou todos os meus pecados igual te perdoou, e na hora de falar alguma coisa, fala só com você. Essa conta não fecha? Você imagina? Eu tenho meu filho Miguel, e chamo o filho do rapaz lá da outra esquina e falo com ele: fala para o meu filho Miguel que está na hora de ir para a escola. Por que não falo eu mesmo? Por quê? Estou de mal com meu filho? A relação está cortada? Só se for. Como é que Deus vai falar alguma coisa para mim falar para você? Ah, então Deus não está falando conosco? Ah, está falando conosco, a palavra dele está aberta aí, está todo mundo ouvindo, está ou não está? Então, como é que eu vou dizer assim, ó, Deus mandou falar com você? Ah, se falou com você, tem que falar comigo também. Você recebe isso, meu amado? Porque a gente vem comendo desses regues aí, e que Deus falou, Deus bradou, meu irmão. Se Deus bradou em você, vai bradar em mim. Nós não estamos de mal. A não ser que você esteja de mal. Quem está de mal com Deus aqui, diga ui. Ninguém. Meu amado, todos nós somos filhos de Deus mediante a fé. Se Deus falar com você, Ele tem que falar comigo também. Se for um assunto que diz respeito a mim, vai falar com você, vai falar comigo. Então, diz que estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Meu amado, o povo anda em busca de justiça, mas é justiça própria. E não a que vem de Deus. Eles não se sujeitam à justiça que veio de Deus. Digita para mim, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 1. Vamos ler até o versículo 4, por favor, com todo o amor. Olha aí. Irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. 2.
porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitaram a que vem de Deus. E uma peça da armadura de Deus é vestindo-vos da couraça da justiça. Eles não aceitam a justiça de Deus feita por eles. Então, a armadura não está completa. Não há verdade. Porque, amado, eu falo porque não tenho medo. É por isso que eles me atacam, eu desligo o telefone amanhã, eles quebram a cara. Se você entra num local e tem campanha, lá não tem verdade de Deus. Sinto muita verdade, dizer a verdade. Se você entra num local e este local tem campanha, lá não tem a verdade de Deus, porque Deus não mandou fazer campanha. Tem na Bíblia. Jesus mandou fazer, Pedro, Tiago, João, Paulo, Moisés na lei, Moisés mandou fazer. Ora, se os homens da Bíblia não mandou fazer, quem é que mandou fazer? Os homens. E eu estou aqui para agradar a homem ou agradar a Deus? A Deus, porque é uma das partes da sua armadura, é a verdade e é a couraça da justiça. E lá naquela cruz, quando ele abriu a mão para um lado e abriu para o outro, lá estava a justiça de Deus sobre a minha vida. É pela graça, é por ela e por mais nada. Mas as pessoas gostam do engano. Engano, meu amado, uma das coisas mais lindas é o engano. Engano é bonito. Amados, eu sou radical. Se Deus não mandou fazer, eu posso até fazer, mas não posso dizer que é Deus. E um abençoado me perguntou: ué, mas esse óleo de azeite é para consagrar, pastor? É ou não é? Eu disse, claro que é. Na sua interpretação é, mas não é na de Deus. Me mostra na Bíblia onde Deus mandou derramar óleo sobre um homem para dizer que é pastor. Não tem, amado. Ué, mas eu fiz. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode dizer que foi Deus que mandou. Se na história da humanidade Deus não fez, por que é que Ele iria fazer isso através da sua vida, agora, sem falar com os demais membros do corpo? Você entende que a pessoa ama um engano. E eles levam esse óleo para casa, eles botam no chifre, eles derramam sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque isso é um engano lindo. Amados, você viu na história da Bíblia Jesus derramar óleo sobre a cabeça de Pedro e dizer: tu és apóstolo? Viram? Tu viu ele fazer isso sobre João? Você viu alguém derramar óleo sobre a cabeça de Jesus de Nazaré e falar: tu és profeta? Então as pessoas querem fazer justiça própria e querem depois colocar a culpa no diabo, no demônio, em não sei o quê, mas essas coisas não têm nada a ver com Deus. E nós vemos as pessoas sofrendo debaixo de uma vida de engano, debaixo de uma vida miserável, porque os seus cultos, as suas celebrações não têm vínculo com Deus, porque não estão corretos diante da palavra. Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque em vão me adoram, ensinando doutrinas que são doutrinas de quem? De homens, porque Ele não mandou fazer. E eu fico impressionado, porque um deles me disse: mas não é, lá na igreja onde vocês se reúnem, não tem ninguém com caroço? Não. Não tem ninguém com medo do diabo? Não. Lá não aparece demônio nenhum? Também não. Como é que é o povo lá? Eleito, escolhido, mais do que vencedores, são prósperos, são felizes, são alegres, porque andamos segundo a verdade da palavra. Ah, mas o senhor lá não tem nenhum óleo? Nem óleo lisa, nem óleo de azeite, nem óleo de babosa. A unção que nós temos aqui é do Espírito Santo. Essas coisas eram para a lei de Moisés.
Essas coisas quem mandou chamar óleo era Tiago. Tiago era pregador da lei. Tiago capítulo 1, versículo 1, diz que ele estava pregando para quem estava disperso lá na terra de Israel. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Os gentios não precisam passar óleo, porque eles já têm a unção que vem do santo. Você recebe? Então, meu amado, lá em Efésios capítulo 6, por favor, Léo, coloca lá no versículo 13, Efésios 6, 13. Efésios 6, 13. Então ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. 14, estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. 15, calçai os pés, olha a armadura de Deus, calçai os pés com a preparação do evangelho da guerra. Meu irmão, é difícil ver um cristão em paz. A grande maioria vive numa guerra, num conflito, numa tristeza, abalado, cabisbaixo, triste, e quando ronca a trovoada, Jesus vai voltar. Ai, minha Nossa Senhora! Oh, minha Nossa Senhora do outro lado. Meu amado, não há paz, não há alegria, não há gozo, não há felicidade. Vive com medo, cabisbaixo, em guerra, com guerra exterior, com guerra aqui dentro. Não tem paz. E a armadura diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós estamos em paz. Ué, mas vocês não têm medo de perder a salvação? Perder o quê? A salvação. Oh, meu amado, como que eu posso perder uma coisa que me foi dada? Eu tenho todas as salvações. Eu tenho a salvação do Espírito, que eu já nasci salvo. Eu tenho a salvação da mente e tenho a salvação do meu corpo. O meu espírito já tem o corpo glorificado. Quando eu fechar os olhos aqui, eu abro com os olhos espirituais em outra dimensão. Eu estou pronto, meu amado. Existe alguma coisa que pode me abalar? Aí o senhor não tem medo então de ser assaltado? Meu amado, eu não tenho medo de nada. Tudo meu está no seguro. Até a mulher está no seguro e a minha vida está segurada por Cristo. O evangelho é da paz. Se tiver guerra, a armadura está quebrada. A armadura vai vazar. Depois ele diz no versículo de número 16: embrasando de vez em quando, sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, do que é mal, do que inflama pensamento, do que entra aqui golpeando, do que diz que você não vai vencer, de que você não vai conseguir. Todo pensamento de derrota, de contenda, todo pensamento que não tem jeito, que para você não dá mais, que a vida acabou, que os anos passaram. Eu tenho o escudo da fé, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado pode me separar do amor de Deus. Este é o escudo da fé que detona com todos os pensamentos contrários que vierem na minha mente. E alguém diz assim: está desempregada? Com 40 anos? Vai conseguir mais nada não, filha. Meu Deus do céu! Faz um propósito com Deus, faz um jejum. E ali tem isto? Na armadura de Deus tem isto? Na armadura de Deus tem propósito? Tem. Na armadura de Deus tem jejum? Tem. Na armadura de Deus tem monte? Tem. Na armadura de Deus tem evangelho da paz, justiça, couraça, verdade, couraça da justiça. E na armadura de Deus
tem o escudo da fé. E fé não é nada tocável, fé não é nada tangível, fé não é nada palpável. Fé no que diz o Evangelho, fé no que está escrito na palavra. A palavra diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. A palavra diz que ainda que caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Eu ando sempre embrasado com o escudo da fé. Eu ando com as armaduras de Deus. Depois Paulo diz no versículo de número 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ali não diz monte, ali não diz copo d'água, ali não diz fita, ali não diz toalhinha ser tu uma bênção, ali não diz garrafa d'água com elemento, ali não diz fita de São Bartolomeu, ali não diz para subir a escadaria da Penha, ali não diz para buscar o Espírito Santo, ali diz para você ter essas coisas na tua vida, que é o que está faltando na vida dessas pessoas. Você procura um crente, você sacode ele, eu tenho dito isso aqui. Quando você faz assim, meu irmão, aqui dentro cai toalhinha, daqui cai pé de coelho aqui dentro, a chavinha da casa própria, o tijolinho, cai tudo. E você diz para ele, abre em Coríntios. Ele, aonde? Abre em Gálatas. É o que é? Aonde fica? Abre lá em Colossenses. Qual é o número da página? Meu amado, o que está faltando é Bíblia. O que está faltando é Evangelho. O que está faltando é o conhecimento da verdade. O que está faltando para esse pessoal sair desse covil de ladrões, sair desses lugares que estão preocupados com o teu bolso e não com a tua vida espiritual, é você romper com esses enganos. Porque é isso que eles têm apresentado como solução. Me dá, faz um propósito, faz uma campanha, dá isso primeiro, faz aquilo. Nada disso resolve a não ser para quem está aqui atrás. Isto é muito bom para os líderes, mas para as vidas, o bolso continua vazio. Eu conheço pessoas com 20, 30 anos de igreja, a sua vida não mudou absolutamente nada, só encheu os cofres da igreja, só acrescentou dores, tristeza, os filhos nunca saem das drogas, nunca conseguem casa própria, e são promessas e promessas e promessas, porque estão andando fora da armadura de Deus. E o diabo ali não é um ser de caudas, é o acusador, é o que trama, é o que manipula, e que muitas vezes nós entregamos as nossas vidas na mão deles. E Paulo explicou algo em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, olha só, presta atenção nisso aqui agora. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres. Tudo isto aqui não é título, é dom, que pode estar em você, pode estar nele, pode estar nele, pode estar nela, pode estar nele. Neste pacto que nós estamos vivendo, só existe um pastor, que é Cristo. O resto é coisa de homem, para governar homem, para ter autoridade sobre outras pessoas, para sentar aqui nos melhores lugares, para ser reverenciado, para ter salário, para ter título e poder, falso poder. Porque poder é o Evangelho, pregou Paulo. Tudo isso aqui é dom. É um dom de Deus dado para o quê? Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você vê isso aí fora? Você vê a igreja edificada na palavra? Então diz que todos aquilo lá é para a edificação do corpo de Cristo. 13, até que, não é para sempre, é até que. Esses dons não é para sempre, que o pastor, ele é pastor dessa igreja, aí ele morre, passa para o filho,
Aí esse filho aqui, teu neto, passa para o outro filho. Aí esse aqui jubila, já é tataravô, passa para o outro. Fica uma igreja, que não podemos chamar igreja, uma empresa de famílias, enriquecendo à custa do povo. E você olha para o povo assim, ó. Amém. Vocês me perseguem, porque é verdade, meu irmão. Diz que não é para sempre, é até que. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, vírgula, versículo 14, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro. Semana que vem, grande campanha da libertação. E vou lá, não acontece nada. Semana que vem, grande vigília do sucesso. Vou lá também. E não acontece nada. Na outra semana, campanha de Gideão. Vou lá também. Não acontece nada. Diz que são como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo Espírito Santo. Não, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não, eu fiz pela fé. Nananina, não. Você foi induzido pelo erro, pela ganância, pelo desejo de querer conquistar. Não, eu vou segurar essa toalhinha aqui, porque vai aparecer um dinheiro na minha conta. Você trabalhou, abençoado? Se trabalhou, vai aparecer. Amado, fora da nossa carne, a nossa luta é doutrinal. Quando Paulo disse que a nossa luta era contra principados e potestades, Paulo estava dizendo que a nossa luta é contra os dominadores deste mundo, é contra quem leva as pessoas ao erro, é contra quem engana, é contra quem não prega o evangelho, é contra quem quer o seu dinheiro. Vocês estão aqui há 50 minutos, ninguém nem tocou no seu dinheiro. Isso não é uma reunião para tomar o teu dinheiro, meu amado. O sistema já tomou muito nosso dinheiro. Nós estamos aqui para verificar se as coisas faladas são de fato assim. Está escrito ou não está escrito? Está. Se está escrito, meu irmão, eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Eu não posso ir porque eu falei, porque fulano falou. Tem que abrir a Bíblia. Então a nossa luta, ela é doutrinal. Nós não temos nada contra a pessoa. Nós não temos nada contra aquele pastor. Nós temos contra o ensino errado, pregado vários anos dentro das igrejas, botando medo, botando ameaça. Olha, meu amado. Todas as vezes que eu lembro, eu falo. Todas as vezes que eu entrei num local chamado igreja, lá vinha o pastor dizendo que o devorador vinha na minha casa. Meu amado, mas o devorador ali não é um demônio. O devorador ali era um gafanhoto. Mas como é que nunca me falaram isso? Porque eu andava em redor por vento de doutrina. E eles conseguiram transformar um gafanhoto em demônio. Mas que artimanha, que astúcia! E você sabe, e você acreditou nisso? Você vê o poder que eles têm de sedução? A serpente argilosa conseguiu você acreditar que um gafanhoto que está lá em Malaquias era um demônio. Eu já disse a vocês, aqui tinha uma senhora que ela contava com calculadora o dinheiro do Bolsa Família dela. E eles com carro blindado, com os melhores ternos, sabe? E a pessoa contando moedinha do Bolsa Família, porque eles falavam que o demônio ia na casa delas. Então, a nossa luta
É contra isso, é contra essa doutrina famigerada, essa doutrina perversa que colocam dentro da igreja. Então Paulo explicou em 2 de Coríntios, no capítulo 10, versículo 3, estamos quase terminando, olha aí. Hoje não tem. Olha o que Paulo disse, olha só. Porque embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. 4. Porque as armas da nossa milícia, disse Paulo, não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofisma. Elas não são carnais. O que é uma arma carnal? É assim: eu estou desempregado, eu vou fazer um propósito de jejum. Quando você faz um propósito de jejum, você usa o espírito ou usa a carne? Não tem resultado, porque as nossas armas não são carnais. Se ficar com fome, fosse abrir porta de emprego, Ruanda, estava todo mundo empregado. Tem na Bíblia alguém que fez jejum para fazer? Tem? De onde inventaram isso? Das artimanhas de homens que induzem o erro. Paulo disse, não, as armas da nossa milícia, da nossa luta, do nosso combate, elas não são carnais, e sim, elas são poderosas em Deus. Eu luto com armas poderosíssimas com Deus. Sabe por quê? Porque quando uma situação de adversidade vem até a mim, eu digo, eu não recebo isso. Em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. E Deus lá no trono diz, opa, Ele está usando a minha palavra, e eu velo sobre a minha palavra para cumprir. São armas poderosas. A palavra dele não pode voltar vazia. E se eu ficar com fome? Meu amado, Deus não opera na fome. Se Deus operasse na fome, o país da África seria o país mais poderoso do mundo. Deus opera em cima da palavra dele. Ele diz, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O profeta disse, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Paulo disse que o poder de Deus é o evangelho. Quando eu uso o evangelho, eu estou usando armas poderosas em Deus. Não me ensinaram a usar evangelho. Não ensinaram você a usar evangelho. Ensinaram a você ir para casa, fazer um propósito de jejum, fazer uma campanha de Gideão, mandaram você subir o monte e continua as mesmas guerras, vazia, tristeza, vendo o mundo passar e você não teve a oportunidade de reinar em vida e nem de viver em perfeita vitória. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O tempo de cantar chegou. Vocês vão lutar a partir de hoje com armas poderosas em Deus. Armas que destroem fortalezas e anula sofisma. Sofisma são pensamentos que parecem verdadeiros, mas não são. Está na hora de destruir tudo isso e viver a verdade do evangelho na sua vida. Brincaram com a igreja, amedrontaram a igreja está aí há mais de 2000 anos com medo do diabo, com medo do capeta, e a mulher me diz, mas eu vi o diabo. Eu digo, não é possível que a senhora hoje olhou no espelho. Porque não tem. Você pode ter visto alguém com epilepsia, pode ter visto alguém num pânico, pode ter visto um espírito mau se manifestar na vida da pessoa, mas diabo quer dizer acusador, Satanás quer dizer opositor, e nos prenderam dentro da igreja. Meu amado, se você soubesse que eu tinha mais medo do diabo, do chifrudo, do coisa ruim, do pata rachada, do que de Deus, você não imagina.
Quando eu descobri que tudo isso era uma farsa para me manter preso dentro da igreja, eu disse: chega, deixei de ser evangélico para ser hoje cristão. Não defendo bandeira, não defendo placa, não tenho pastor homem sobre a minha vida, não sou pastor de ninguém. Pastor da minha vida e da tua vida é Cristo, foi Ele que pagou o alto preço. E por não pensar com a Bíblia, eu fui sendo massa de manobra na mão dessa gente. Como disse Pedro, já vou terminar, olha o que disse Pedro, 2 de Pedro 2:1, olha aí, assim como no Unidos do Tucuruvi, assim como na escola de samba Caicai Balão, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Meu amado, sem medo de errar, você vai em determinados lugares, a honra é sempre para o pastor. Se der tudo certo, o pastor é um homem de Deus, porque ele orou, botou a mão sobre mim. Se der tudo errado, você tem pouca fé, não foi fiel no dízimo. Isto é a verdade. Eles renegam a Cristo. E diz que trará sobre eles repentina destruição. Versículo de número 2. E muitos. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha que paulada, versículo 3, olha aí. Também, movidos pelo Espírito Santo. Movidos por quê? Por avareza. Farão comércio da Casa Bahia. Quem seria o comércio na mão dessa gente? O povo. Está escrito? Está escrito. Ah, meu amado, eu vou dizer uma coisa. Se um dom de profeta se manifestasse em mim, eu ia profetizar sobre a vida de Sérgio Moro, um balabachúria. E o Sérgio Moro ia dizer que todas as igrejas iam parar de cobrar dízimo. Meu irmão, não ia ficar uma porta aberta. Porque o que move eles é a ganância, é o bolso do povo, é o salário da viúva, é o dinheiro do estudante, do aposentado, do deficiente, porque é essa gente que mais dá na igreja. No milionário eles não pegam, porque o milionário é instruído. Não adianta mandar diabo pegar, porque não pega. Diabo não pega no Eike Batista, nem no William Bonner, não pega, nem no filho do Roberto Marinho, não pega. Diabo só pega no pobre, no necessitado. Farão comércio de vós com palavras da Bíblia. Com palavras o quê? Porque não tem na Bíblia, não tem. Tem campanha tem na Bíblia? Palavra fictícia. Fogueira santa tem na Bíblia? Palavra fictícia. Busca de Espírito Santo no monte, tem na Bíblia? Palavra fictícia. E quem é que vira isto? As pessoas que são comércio na mão deles. Só que, para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição, disse Pedro, não dorme. Então, em Atos capítulo 20, versículo 29, 5 minutos, já estou acabando, olha aí. Olha aí, disse Paulo lá de Mileto, ele mandou chamar os obreiros lá em Éfeso. Eu sei, disse Paulo, que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ui, mas que profecia atual, hein? Meu amado, mas eles arrancam. E eu fico impressionado, porque é o seguinte, você vê, os homens são donos de televisão, os homens têm iate, mas quanto mais tem, eles mais querem. Paulo disse, a nossa luta é contra isto.
É contra esses dominadores, é contra essa força espiritual do mal, é contra essas pessoas que, como sanguessuga, quer tirar até o último centavo, e quanto mais tira, mais eles querem. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. 30, e que dentre vós mesmo, e que dentre vós, no meio do povo, disse Pedro, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos a Cristo. Se fosse a Cristo, as pessoas seriam livres, mas arrastam atrás deles. Aí eles dizem assim: eu sou daquela igreja. Olha, meu amado, vou dizer uma coisa para você. Se eu pegar, ou ouvir, ou sonhar, quando eu for no Monte do Mendanha, você falar que você é dessa igreja, meu amado, mas eu dou em você até você mear. Você não é dessa igreja, você é da igreja de Cristo. Você não pertence a homens, você não pertence a placa, vocês são de Cristo, meu amado. Vocês são livres. Não há algemas, não há prisões. Vocês não foram comprados por Geraldo, nem por homem nenhum, nem por Barnabé, nem por Paulo. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Vocês são livres. Falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E você para o crente, ele defende o quê? Eu fui falar de um no trem, estava eu no trem, o trem. Meu irmão, quando eu fui falar do camarada, vocês estão me entendendo, pessoal? Quando eu fui falar do camarada, mas quase me jogaram lá fora. Respeita o homem de Deus, o diabo está usando a tua boca, sai daqui e vai para outro vagão. Meu irmão, eu não estou aqui para defender homens, estou aqui em defesa do evangelho, eu defendo a Cristo. É porque as pessoas são arrastadas após ele. Depois Paulo diz no versículo de número 31, olha aí: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. 32, agora, disse Paulo, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Paulo disse: para vocês se ver livres desses lobos vorazes, eu encomendo a vocês a palavra da graça de Deus. Por que, Paulo? Porque ela tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são edificados. A palavra da graça de Deus, a palavra da sua graça, é a única palavra capaz de te mostrar a tua herança e edificar a tua vida. O resto é história da carochinha. E eu disse aqui para finalizar, que eu e a minha esposa, convidados para ir numa reunião, e eu ia ser lá, como eles chamam, o preletor, e chamou um rapaz antes de eu pregar o evangelho para dar um testemunho. Ele deu um testemunho de 50 minutos, e disse que quando ele entrou dentro do supermercado, ele estava em casa sem dinheiro nenhum, e Deus disse para ele: vá ao supermercado. E ele: Deus, mas eu estou sem dinheiro. Vá ao supermercado. Ouve, servo. E ele foi ao supermercado. Quando chegou lá, ele foi passando assim, Deus falou: pega a carne. Ele, quando foi pegar cupim, Deus falou: só picanha. Deus, eu estou sem dinheiro. Deus disse para ele: só picanha. E ele foi, Deus disse para ele: agora pega refrigerante e carvão. E ele contando isso lá, 50 minutos. E ele encheu o carrinho. Quando ele encheu o carrinho, ele falou que Deus falou assim: agora vai para o caixa número 5. E ele, se tremendo todo, tentou entrar na 6. Deus disse: no 5, vaso. Quando ele entrou no 5, alguém gritou lá: o primeiro homem que tiver no caixa número 5, todas as compras de graça. Eu lá de cima peguei o microfone e me deu aqui a palavra para mim falar. Quando chegou aqui, chamou o pastor. O pastor disse: igreja, agora vamos entregar Geraldo na mão de Deus. E veio um rapaz então para me entregar na mão de Deus, que eu não estava na mão de Deus. E veio o rapaz aqui me entregar na mão de Deus, e ele disse com a oração assim: Senhor, nós entramos agora na tua presença. Eu disse: pode parar, aí é demais. E nós estávamos aonde então?
É isso que se oferece na igreja. É isso que se oferece na igreja, porque não tem a palavra da graça de Deus. Não tem o evangelho para acabar com essa fraude, acabar com essa mentira. Não tem a verdade de Deus para estampar no coração das pessoas, para as pessoas saberem qual é a sua posição, que da palma da mão do Pai, ninguém pode te arrebatar. Não tem uma palavra para te mostrar que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem nenhuma outra criatura pode te separar de Deus. Não tem um pregador nesta nação, fora dos pregadores da graça de Deus, para dizer que em Cristo você está aperfeiçoado, que tua família é bendita, que todas as coisas cooperam para o teu bem, que você está selado, batizado, que em Cristo tu és uma nova criatura, que Deus tem compromisso com a tua vida. Não há um pregador nesta nação que pode se levantar na autoridade de Cristo e dizer que tu és um escolhido dele desde antes da fundação do mundo. São poucos os que podem liberar esta palavra sobre a tua vida. Até porque está escrito em Efésios, 2 minutos, está escrito em Efésios no capítulo 1, olha lá para mim por favor, no versículo de número 3, vê se você recebe esta palavra aí. Efésios 1, bota 1 e 3, Efésios capítulo 1, vamos lá. Rita, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com algumas sortes espirituais, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 4. Assim como nos escolheu nele no dia em que eu entrei na igreja. Me escolheu quando? Você recebe isso, meu amado? Quer dizer que quando Deus disse, haja luz, Ele já tinha escolhido você. Quando Ele diz, separa a porção seca da molhada, tu já eras um escolhido dele. Está escrito ou não está? E cadê os pregadores desta palavra? Não tem. Aonde eles estão? Dizendo que tu és um pecador, que o diabo vai pegar, que Deus vai soltar a mão, que Jesus vai vir, você vai ficar, que tu és um miserável, que tu és um pó da terra. Mas está na hora dessa voz se silenciarem, porque a graça de Deus chegou. Está escrito que tu és escolhido dele desde antes da fundação do mundo. Para sermos miseráveis, o pó da terra, para sermos o gafanhoto, para sermos o mizinfia, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor, versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Cadê os pregadores que nunca pregaram isso para mim? Aonde estão os grandes homens de Deus que nunca me mostraram essas verdades? Aonde estão os professores da escola bíblica dominical que nunca me mostraram que Ele me escolheu e que por meio de Jesus Cristo Ele me adotou como filho? Eu sou filho de Deus, tu és filho de Deus, nós somos herdeiros do trono da graça de Deus. O Pai me ama, o Pai te ama desde antes da fundação do mundo. Me mostra os pregadores, me mostra os homens de Deus, me mostra os grandes profetas que nunca me mostraram isso, só me mostraram dor, só me mostraram ferida, só cuidaram do meu bolso, do meu dízimo, do meu dinheiro, do meu pagamento. Me colocaram de disciplina, exporam minha vergonha, me taxaram como miserável, e a palavra da graça de Deus diz que não, que nós somos herdeiros de Cristo. Você recebe, diga glória a Deus. Você recebe, diga glória a Deus. Você recebe, diga glória, glória, glória a Deus. Vamos ficar de pé.